Olá, seja bem-vindo ao Psicopedia. Esse vídeo de hoje é dedicado a uma série de vídeos sobre a ferramenta psicológica O Ponto de Escolha. Se quiser entender um pouco melhor sobre essa ferramenta, eu tenho aqui disponível na playlist o vídeo introdutório sobre o ponto de escolha. Entretanto, isso não vai prejudicar a sua compreensão do vídeo de hoje, portanto, permaneça por aí e vamos tentar hoje perceber como é que podemos aplicar essa ferramenta no nosso dia a dia. Portanto, hoje vamos nos aprofundar nas aplicações práticas dessa ferramenta em situações que envolvam contextos do passado, do presente e do futuro. No vídeo introdutório percebemos que as situações, pensamentos, sentimentos não são o grande problema. O problema é quando somos fisgados por esses pensamentos e sentimentos e passamos a fazer movimentos que nos distanciam de coisas que são importantes e relevantes na nossa vida. Isso implica dizer que os pensamentos não precisam necessariamente controlar as nossas ações internas e externas. Eu preciso que entenda uma coisa, eu não quero ser aqui super simplista e que se você tem um ponto em que pode escolher e mesmo assim tem tomado más escolhas, tem feito movimentos que te distanciam com grande frequência, isso então implica que você tem algum problema, um defeito de fábrica ou é defeituoso. Eu não quero aqui aumentar o seu sentimento de culpa ou como se você não tivesse a se esforçar o suficiente. Não é essa aqui a ideia. Entenda uma coisa, todos nós, eu, você, todo mundo, fazemos movimentos que nos distanciam quando somos fisgados pelos pensamentos e sentimentos. Isso acontece no nosso dia a dia, não há nada de especial aqui que nos separa um dos outros. Estamos todos dentro desse mesmo barco. A questão é que os pensamentos e sentimentos influenciam certamente os nossos comportamentos, mas eles não necessariamente controlam tudo aquilo que fazemos. Aliás, o nosso comportamento é influenciado por uma vasta quantidade de variáveis que estão tanto dentro quanto fora da nossa pele. Eu vou citar aqui apenas algumas dessas variáveis que podem ser algo como fatores biológicos, como níveis hormonais, fatores genéticos, contextos relacionados ao meu sistema nervoso, doenças, só para citar alguns. Também pode ser variáveis culturais, normas, padrões culturais, contexto educacional, qual tipo de educação que eu tive, qual é o meu nível educacional, contextos mais relacionados à saúde, como quantidade e qualidade de sono, tanto que isso influencia o meu humor, a minha tomada de decisão, o meu funcionamento cognitivo. Posso pensar também na minha nutrição, como é que eu tenho me alimentado, como é que isso influencia a minha disposição para ação. Atividade física também é uma coisa que influencia, como é que eu tenho níveis e disposição para fazer as coisas, se eu sou sedentário ou não. Posso pensar também numa outra variável, que pode ser a espiritualidade. Se eu tenho uma religião ou não, ou se eu cultivo a minha espiritualidade de alguma forma. Posso pensar num contexto mais econômico, se eu tenho alguma estabilidade ou instabilidade financeira, como é que é a conjuntura econômica na minha região, no meu país. Para não dizer algumas variáveis que são meio invisíveis, que eu posso pensar aqui na temperatura, quando eu passo em frente a uma loja, em que eu posso ser influenciado a entrar, porque no verão aquela loja borrifa ar quente e a pessoa quer entrar para se esquentar um pouquinho, é mais convidativo, aliás, isso no inverno. Agora, no verão, ar frio, um alívio, uma sensação de friozinho. Isso tudo influencia o nosso comportamento. Outro dia, até estava lembrado de uma reportagem que tinha a ver com a energia eólica, o tanto que aquelas hélices estavam a investigar se aquilo tinha influência na qualidade do sono e na saúde mental das pessoas. Também posso pensar em armas sonoras, também vi uma reportagem há um tempo atrás sobre armas sonoras, que sons que são meio imperceptíveis, mas que afetam a saúde das pessoas, então tinha toda uma investigação do FBI e por aí vai. E se você for mais apegado ao horóscopo, talvez as fases da Lua ou os extraterrestres, tudo isso pode influenciar o nosso comportamento. Ou seja, somos todos multideterminados, o que significa que temos múltiplas variáveis a
influenciar a nossa tomada de decisão, o nosso comportamento. Mas para o nosso propósito aqui do ponto de escolha, nós vamos focar em 4 variáveis, 4 antecedentes que indicam, que precedem o nosso comportamento, que são a situação, os pensamentos, os sentimentos e as sensações físicas. O quanto é que isso influencia nos meus movimentos que distanciam ou que aproximam. E claramente não fazemos isso por capricho, mas sim porque essas variáveis nos ajudam também a influenciar as outras variáveis. Por exemplo, se eu consigo me desvencilhar dos meus pensamentos e sentimentos desagradáveis e passo a fazer mais movimentos que me aproximam, talvez eu tenha influência, por exemplo, na minha qualidade do sono, no meu engajamento com atividades físicas, talvez até tenha impacto no meu estatuto econômico, talvez a fazer mudanças no trabalho ou mudar de trabalho. E uma maneira bem interessante de iniciar a nossa jornada de aplicação do ponto de escolha é fazer isso com o modo de perguntas inicialmente. Por exemplo, no campo da situação, podemos nos perguntar o que está a acontecer, o que aconteceu ou o que pode vir a acontecer. Já no contexto dos pensamentos, eu posso fazer uma pergunta do tipo: diante desta situação, que tipo de pensamentos, imagens, palavras, sons, memórias vêm à minha cabeça? Eu também me pergunto o que eu estava a sentir diante desses pensamentos e dessa situação. E eu posso me perguntar em que partes do meu corpo e como é que se manifestam fisicamente esses eventos dentro da minha pele. Então a situação aqui é eventos sociais com pessoas importantes para ela. Os pensamentos que tomam conta da mente dela diante dessa situação são: eu posso ficar doente, os meus filhos depois não vão ter com quem contar. Talvez eu comece a me sentir julgada, apontada, culpada. Eu já consigo me imaginar doente sem poder ter contato com as pessoas da minha família e que são importantes para mim. Isso vai ser péssimo. E os sentimentos relacionados aqui são sentimento de incapacidade, de pavor, de medo, de ansiedade, uma angústia muito forte, talvez uma sensação de isolamento também. E as sensações físicas são nó na garganta, coração super acelerado, suor nas mãos só de imaginar essa situação e também dores de cabeça com uma frequência. E quando essa pessoa é fisgada por esses pensamentos e sentimentos, ela passa a fazer os movimentos que distanciam, e algumas dessas ações podem ser algo como preocupação, imaginar os piores cenários possíveis, relembrar de contextos anteriores e projetar eles no futuro. Talvez ela deixe de se engajar, se envolver com as pessoas que são importantes, com a sua própria vida também. E quando ela está presente com pessoas, seja pessoas da família em que ela ainda assim consegue conviver, talvez ela não consiga estar presente, atenta aos gestos, ao comportamento das pessoas, à interação com as pessoas, porque ela está totalmente focada e presa dentro da sua própria cabeça. E também ela passa a recusar os convites e talvez a inventar desculpas do porquê que não pode ir, porque tem uma consulta ou porque tem um compromisso qualquer. E como tudo na vida, essas ações também têm os seus prós e contras, têm os seus custos e benefícios, por assim dizer. E aqui alguns dos prós são sentir-se aliviado, uma sensação de que está a fazer alguma coisa ao se preocupar e a antecipar os acontecimentos, os eventos, e evitar doenças contagiosas e talvez machucar a si mesmo e as outras pessoas que são importantes e que estão à sua volta. E também alivia e evita os sentimentos ansiosos. Entretanto, esses movimentos também têm os seus custos, os seus contras, como por exemplo, sentir-se isolada, presa, receber muitas críticas dos filhos e do marido, ter que lidar com um constante fluxo de auto-julgamento e autodepreciação. Além disso, não consegue evitar que os problemas aconteçam, os problemas não desaparecem. Também tem problemas para ir trabalhar, além de se tornar excessivamente restrita e rígida no seu comportamento e na sua interação com o mundo e com as pessoas.
Um detalhe aqui muito importante e significativo é que aquilo que chamamos movimentos que distanciam, isso é contextual, o que significa que não são as ações em si, mas são as ações dentro de um certo contexto. Deixa-me tentar aclarar as ideias um pouquinho aqui. Então vamos pegar praticamente nas mesmas ações aqui, só que agora o contexto é um pouco diferente. Estamos nesse momento no contexto mais agudo e mais inicial da pandemia. Então, nesse contexto, essas ações de recusar convites, ter muito receio de se contaminar, ter mais cuidado, se preocupar, isso tudo aqui dentro desse contexto parece ser muito útil e muito relevante dentro de um contexto de lockdown em que todo mundo estava cheio de incertezas e com receio daquilo que podia acontecer. Então, talvez nesse contexto aqui, as mesmas ações, ou praticamente as mesmas ações, talvez fossem colocadas, na verdade, dentro do escopo dos movimentos que me aproximam. Porque aqui eu estou a ter um comportamento responsável e cuidadoso com as pessoas que são realmente importantes para mim. Então tenha isso claro para você. Os movimentos que aproximam dependem do contexto e, além disso, tem um enquadramento pessoal. Aquilo que é considerado, para mim, um movimento que me aproxima, pode ser considerado para uma outra pessoa um movimento que distancia. Portanto, tenha em conta o que é importante para você e qual é o contexto aqui da coisa. Porque se, por exemplo, eu adoro assistir um torneio de tênis que pode durar 3 ou 4 horas. Se eu faço isso quando eu gostaria de me dedicar a uma atividade que é importante para mim e que vai ser significativa, talvez aqui seja um movimento que me distancia, ficar 4 horas a assistir tênis. Mas, se eu me organizei durante a semana para ter esse meu momento de assistir e ficar ali concentrado nessas possíveis 4 horas de tênis, bem, talvez a mesma ação seja um movimento que me aproxima. Outra coisa importante é que quando fazemos esse mapeamento de situações que já aconteceram, isso não é para apontar o quão desgraçado e quão inútil você é. A gente só faz isso para termos um panorama geral de como é que temos nos comportado, o que é que tem talvez mantido e sustentado o nosso comportamento no longo prazo. Isso também serve de referência para traçarmos movimentos que nos aproximam em contextos similares ou situações parecidas no presente ou no futuro. Então, como estamos a considerar aqui que esse é um evento que já aconteceu, vamos elocubrar, levantar possibilidades de quais seriam as ações aqui que poderiam me aproximar. Por exemplo, aceitar convites de pessoas que são relevantes e importantes para mim. Também respeitar os meus limites, talvez inicialmente ir a contextos mais abertos, talvez ir à praia, a uma praça, a um contexto onde eu sinta mais seguro. Outra coisa seria comparecer a eventos com o meu marido, com os meus filhos, ir à formatura da minha filha, ir a uma reunião de trabalho com o meu marido. O próximo exemplo é quando alguma coisa está prestes a acontecer e eu posso utilizar o ponto de escolha para me apoiar aqui. Aqui a situação é fazer o roteiro para esse vídeo aqui sobre as aplicações práticas do ponto de escolha. Os pensamentos aqui variam de: será que alguém vai assistir isso daqui? Será que alguém vai entender? Será que vai ser útil para as pessoas? Já há um monte de psicólogos, talvez uma centena ou milhares de psicólogos a fazer vídeos já há muito mais tempo, com mais conhecimento, com mais recursos do que eu. O que eu estou a fazer isso? E se eu disser alguma merda no vídeo, será que as pessoas ainda vão me acompanhar? Será que os meus clientes vão deixar de ter consultas comigo? E aquelas pessoas que talvez já não gostem de mim, será que vão me julgar ainda mais, vão apontar mais o dedo sobre mim? É claro, isso daqui não são apenas os pensamentos que eu tenho. Eu posso ter a ideia, o pensamento de que, não, talvez eu até consiga fazer uma ferramenta que eu consiga utilizar nos meus atendimentos e que vai me ajudar a estruturar e melhorar a minha prática clínica. Talvez as pessoas gostem e apliquem e vai ser muito interessante isso. Eu também estou aqui a me testar e aprender a fazer isso daqui de uma maneira mais estruturada e é uma boa experiência. E os sentimentos aqui
estão relacionados à ansiedade, medo, rejeição, talvez um sentimento de vergonha, de receio das críticas e do julgamento dos outros. E as sensações físicas são um estremecimento pelo corpo, coração acelerado, parece que vai sair pela boca. Também tem uma sensação de que os meus pensamentos parecem que estão mais profusos, mais acelerados, num ritmo super intenso. E diante disso tudo, quais seriam os movimentos que me distanciam? Bem, eu poderia iniciar com um padrão já muito conhecido dentro do meu repertório comportamental, que é a procrastinação. Talvez eu começasse a procurar um monte de notícias sobre esporte, portais de notícia tipo UOL, Público, e talvez eu começaria a ver vídeos no YouTube, podcasts sobre qualquer coisa ou sobre psicologia também. Talvez eu fosse ir arrumar a casa, arrumar tudo, aquilo que está bagunçado. Ou talvez eu só ficasse deitado e prostrado na cama, talvez a ler ou a mexer aleatoriamente no meu smartphone. E aqui os benefícios seriam me distrair dos meus pensamentos e sentimentos desagradáveis. Talvez eu teria a sensação de alívio, eu não teria grandes dores nas costas e nas mãos. E também eu não sou julgado nem criticado pelas pessoas. Já os custos associados aqui têm a ver com me sentir mais culpado, sentir que eu não estou a fazer aquilo que deveria, ou que eu tenho, ou que é importante para mim fazer. Eu também alimentaria e ampliaria a minha ansiedade. E no fundo não desenvolvia ferramenta nenhuma que talvez fosse importante e útil para o meu trabalho. E como alternativa, os movimentos que aproximam aqui são criar um plano de ação para resolver esse problema aqui que é escrever o meu roteiro. E dentro desse plano de ação eu talvez colocaria aqui como primeiro passo me comprometer com uma pequena ação. E que aqui talvez seria sentar-me com uma caneta e com folhas numa mesa, alongar bem a minha coluna e talvez estabeleça alguma recompensa no término dessa experiência, desse desafio. Outra ação importante é, ao escrever o roteiro, planejar o meu formato de edição, e isso vai me poupar muito tempo. Outra ação que me aproxima aqui é fazer o vídeo com a maior qualidade possível, com todos os meus recursos e limitações. E os custos aqui são que a minha ansiedade não vai logo embora e talvez até aumente temporariamente. Eu posso ficar com as costas e com as mãos cansadas e doloridas de tanto escrever e ficar nessa postura. E os pensamentos de ser julgado, de ser criticado pelas outras pessoas continuam a brotar e talvez fiquem até mais intensos enquanto estou ali a fazer. Mas os benefícios aqui são enormes. Eu consigo escrever o meu roteiro, planejar a minha edição. Eu não me sinto culpado por não cumprir com uma tarefa que já estava programada e que é importante para mim. Então eu tenho a satisfação por realizar alguma coisa mesmo relevante para mim. E outro benefício fundamental aqui é que eu tenho um modelo para criar um vídeo e poder utilizar com os meus clientes. E por último, vamos pegar aqui um exemplo de uma situação futura. A situação aqui é uma discussão no relacionamento. Os pensamentos que podem vir à cabeça dessa pessoa pode ser algo como: ela não gosta mais de mim, quem ama não faz esse tipo de coisa, eu não posso deixar que ela me rebaixe dessa maneira. Se terminar também, pelo menos eu não vou ter mais problemas, reclamações para lidar. E os sentimentos aqui em volta são raiva, irritação, me sentir um bocado deprimido, isolado, humilhado. Já as sensações físicas aqui são o corpo acelerado, o meu coração, o meu estômago, um desconforto estomacal, minha respiração fica mais acelerada. A pessoa tem vontade de gritar, de chorar, espernear. E também lida com uma grande dor de cabeça. E se for fisgada pelos pensamentos e sentimentos que são dolorosos e desagradáveis aqui, os movimentos que afastam serão algo como pedir para terminar a relação, gritar com a pessoa, pedir para a pessoa nunca mais falar consigo, insultar a pessoa e esbravejar. E acredite ou não, há também aqui certos benefícios, certos ganhos secundários na ótica do utilizador, eu vou dizer aqui. E algumas dessas vantagens são evitar sentir-se humilhado, rebaixado pela pessoa,
evitar conflitos e a sensação de alívio da tensão e da irritação. E aparentemente a pessoa encontra uma forma de solucionar o problema, pelo menos no curto prazo. E fundamentalmente, talvez a pessoa encerre e acabe com aquela discussão e talvez a outra pessoa peça e insista para voltar para não terminar a relação. Já os contras aqui são desgaste da relação, uma quebra de confiança, talvez a outra pessoa se sinta agredida, humilhada. Eu tenho uma falsa sensação de que eu resolvi o problema. Talvez a pessoa fique mais deprimido, mais para baixo, ou talvez se sinta mais isolada. Mas imagine que nessa situação futura consigamos nos desprender dos nossos pensamentos e sentimentos. E alguns movimentos que nos aproximam seriam algo como: talvez possamos pedir um tempo para falar quando estivermos mais tranquilos, quando a coisa tiver arrefecido um pouco mais. Ou talvez eu sugira que a gente exponha as coisas de maneira escrita, talvez pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Talvez a gente consiga se expressar ou se comunicar de uma maneira mais integral e profunda. E talvez outro passo aqui seja pedir desculpa, perdoar e ainda assim expor aquilo que me incomoda e que não pode fazer parte da nossa relação, do modelo de relação que queremos cultivar. E dentro das ações que aproximam, alguns custos, alguns contras são coisas como: talvez eu sinta que eu estou a me rebaixar, que eu estou a perder uma discussão, e pode ser que eu não encontre uma solução rápida, fácil e momentânea que vai surtir efeitos aqui e agora. Talvez isso demande algum tempo. Já os prós e os benefícios aqui talvez sejam construir uma relação de intimidade e de confiança, talvez ainda maior e mais estruturada e mais forte do que era antes. E pode ser que com essas ações que me aproximam, eu também acabe por construir um contexto de maior efetividade na minha tentativa de solucionar os conflitos, os problemas dentro dessa relação. Pode ser que eu também abra espaço para a pessoa reconhecer aquilo que ela considera que foi errado ou que talvez não esteve tão bem, sem se sentir tão atacado ou atacado. Além disso, outro benefício desse movimento que aproxima aqui é não ter outras áreas da sua vida afetadas, o seu sono, o seu autocuidado, as suas atividades físicas, o seu sono e outras partes importantes da sua vida. E pronto, esses aqui foram os 3 exemplos práticos de como utilizar a ferramenta Ponto de Escolha. O meu objetivo final é que tenha uma ferramenta para conseguir traquear, mapear as suas ações e perceber quais são os resultados e o que as mantém, os seus antecedentes e o que as reforça a continuar a acontecer. E com isso te ajudar a se recolocar em rotas mais desejadas e fazer mais daquelas coisas que são importantes e relevantes para si. Aquelas coisas que realmente te preenchem. E para aumentar as chances de fazer esses movimentos que aproximam, é fundamental, é importante desenvolver habilidades para nos desvencilhar de certos pensamentos e sentimentos mais pegajosos, mais grudentos e que muitas vezes parece que a gente não consegue lidar de uma maneira eficaz e efetiva com eles. E este será o nosso foco e o nosso desafio dos próximos vídeos da série Ponto de Escolha. Portanto, eu espero que tenha ficado com a ideia de que o ponto de escolha não é algo apenas teórico, mas é sim uma ferramenta prática e muito útil e que nos auxilia na nossa transformação pessoal. E muito obrigado por se juntar a mim nessa jornada. Eu peço que compartilhe os seus comentários aqui embaixo, dê like, inscreva-se no canal se ainda não tiver feito. E meu muito obrigado e até a próxima.